Bem, realmente é impressionante a descrição histórica, né, do surgimento da polio e essa descrição que você passa para nós, inclusive sobre aspectos clínicos. Então você quer dizer, professora Cari, que a grande maioria dos pacientes que têm o diagnóstico de polio ou que se apresentam com sintomas de polio, a grande maioria não vai apresentar o quadro de paralisia flácida, de paralisia infantil. É a minoria absoluta. E esse é o recado. É a pessoa sentinela. Ela é a sentinela. E quando aparecer catástrofe. Nós estamos perdendo a guerra. Não pode. De jeito nenhum. Bem, a história que você colocou do século XVIII, quando houve as primeiras apresentações clínicas e as epidemias de polio, é interessante também a gente fazer uma reflexão sobre os aspectos de transmissão. Como é que é transmitida a poliomielite? Quais são as vias de transmissão? É um vírus intestinal. É um enterovírus. Vírus intestinal, fezes, mão, boca. Onde estiver o bichinho e você fizer esta condição, poliomielite. Ou seja, via orofecal. Orofecal, ou fecal oral. Dependendo de como que você pense dentro dessa condição. Tem uma história muito legal. Franklin Delano Roosevelt, já com 39 anos, nos Estados Unidos, ele era candidato ao Senado norte-americano e em campanha ele visitou o Canadá. Ele foi tomar banho na Baía do Fundo, lá no Canadá, num local onde outras crianças faziam suas necessidades fecais. Tomou banho, à noite, história clássica de polio. Febre, dor, e no dia seguinte, ao colocar os pés no chão, caiu. Fraqueza nas pernas. O diagnóstico foi feito de poliomielite, depressão intensa ele teve nessa oportunidade. Aí ele foi tentar fazer uma recuperação em Warm Springs, um local mais quente do que ele se encontrava na região norte do país. E exatamente esta condição é que para mim trouxe a virada da poliomielite, o entendimento da poliomielite no mundo existente. Por quê? A missão dele não era só mais ser presidente dos Estados Unidos que ele queria ser, mas entender a poliomielite, como ela aparece. Ele já não tinha dúvida que era um bicho infectante, que era um vírus na oportunidade já. Mas que tipo de vírus? E como é que esse vírus ele entra no corpo da pessoa? E por que fica paralítica a pessoa? É um bichinho intestinal. E através das veias que conectam o intestino, a região da coluna, dentro da coluna, na medula nervosa, essas veias trazem o bichinho. E ele gosta de entrar dentro da medula, numa região chamada medula. Essa medula tem uma parte interna, cinzenta, substância cinzenta. Uma parte externa, branca. E esse bichinho gosta de pegar a parte da frente da medula cinzenta. Daí que vem poliomielite. Mielo, medula. It, inflamação. E o polio, que é o poliovírus, que aparece. E por que polio? Medula cinzenta. Ou seja, inflamação da medula cinzenta. Olha que legal a história toda. E aí já começou a se identificar por que esse bichinho causava o problema. Ele matava os neurônios motores, o neurônio que faz o movimento. Se o neurônio morre, o músculo atrofia e deixa de funcionar. Mas engraçado, a história da Andrea, ela ficou com paralisia nas pernas. O mais comum é paralisia nas pernas. Por quê? É enterovírus. Intestinal, medula, lombar, de onde tem os neurônios que vão para as pernas. Só que às vezes o bichinho sobe. Braço. Sobe mais. Respiração. E pode subir mais. Deixa de falar. É mais grave. Algumas crianças tiveram esse quadro também. Quadro bulbar associado. Quadro bulbar associado também. E esta informação que veio de Franklin Delano Roosevelt é que trouxe para nós praticamente tudo que a gente conhece de neurologia até. Olha só que importância que foi. Muito importante. E essa explicação fisiopatológica ela é muito clara, né? Ficou muito interessante a sua abordagem, essa explicação.
Como você mencionou sobre os aspectos de envolvimento, né, dos membros inferiores, a Andrea fez comentários sobre as dificuldades, o uso das muletas, o irmão que apresentou um quadro também de membros superiores. Eu gostaria já de abordar aqui um aspecto que são as consequências da poliomielite, da paralisia flácida, da paralisia infantil. Quais são as consequências motoras que você visualiza nos pacientes? O que você precisa observar e o que eles apresentam como consequência, como sequela neurológica? Eu sou esperto. Quando tem uma pergunta difícil, eu pergunto para os universitários. Ah, não, vou perder essa chance? Ela que me explica, ela que me ensina. A polio, ela sempre foi tratada para nós, pacientes, como se ela fosse só um probleminha na perna. É isso que eu me lembro. Você tem um problema na perna. E sempre foi ai, esqueci o nome. Sequela? Não é o traumatologista, é o ortopedista quem cuidou da gente. Todos nós somos cuidados por ortopedista. Então, eu nunca soube que a minha doença é uma doença de neurônio motor e que é uma questão neurológica. Então, a sensação que a gente tinha é: você teve uma doença que afetou as suas pernas e agora um ortopedista vai tentar consertar as suas pernas. Essa foi a abordagem da nossa vida o tempo todo. Uma abordagem equivocada, porque, na verdade, não sei se isso se conserta. Nós fomos submetidos a muitas experiências. Eu mesma fiz, 7 ou 8 cirurgias. Eu não contei, não coloquei elas no papel, mas foi mais ou menos isso. Só no meu pé esquerdo eu fiz 4 cirurgias, para deixar ele plantído, para poder colocar um aparelho. Óbvio que super necessário. Mas, assim, por que eu fiz 4 cirurgias? Obviamente que ninguém sabia direito o que é que dava para fazer. Ou as técnicas daquela época não eram, a gente não tinha os instrumentos que a gente tem hoje. Então, de fato, nós somos usados como cobaias, porque a sociedade não estava preparada para receber uma população inteira de crianças com pólio. Os pais não estavam dispostos a não permitir que seus filhos fossem integrados na sociedade. Então, eu acho que a sociedade recebeu toda uma população. No Brasil, são 27 mil pessoas registradas pelo Ministério da Saúde a partir de 68. Antes de 68, nem dados existem. 27 mil pessoas é bastante gente que você coloca aí, e essa população não morreu, porque eles não sabiam qual ia ser o tempo de vida dessas pessoas. Eu lembro que para o meu irmão, eles davam para ele 16, 18 anos de vida. E meu irmão está com 56 anos. Então, meus pais também não sabiam o que fazer. Você educa uma pessoa que vai morrer aos 18, a escola está preparada para receber essa criança? O que vai acontecer com essa população? Então, e não é que a sociedade foi aprendendo com a gente é que foi obrigando a sociedade a nos receber, porque o que eu sinto é que não houve assim: ok, temos essas crianças, o que vamos fazer com elas? Não, é depois que elas chegavam na escola e não conseguiam, e o pai ia lá e brigava, ou fazia, bom, então vamos ver o que vamos fazer. Sempre foi uma remediação. Então não era a questão de que a gente tinha que superar as nossas deficiências, as nossas dificuldades. A gente tinha que superar tudo. A dificuldade da escola, a dificuldade da mobilidade, a dificuldade do sistema médico, a dificuldade era só perrengue, era só dificuldade. E a sociedade demorava demais para conseguir se adequar. A gente conseguia se adequar muito mais rapidamente do que a sociedade. A sociedade até hoje não conseguiu se adequar às nossas demandas. Ela vai 10, 20 anos para trás. Então, as dificuldades que eu tive que conviver não foram a adaptação à minha deficiência. Eu diria que isso foi fácil. Graças a Deus eu tive uma família que pôde me dar condições. Eu consegui frequentar a escola, eu consegui ter a educação, em parte porque minha mãe era professora e houve mais de um ano que eu não consegui frequentar a escola, mas como ela me trazia o conhecimento em casa, nós tínhamos uma sala com livros e brincávamos muito,
E a minha mãe, eu lembro que fazia competição com a gente de o rei e a rainha da tabuada. Eu lembro que tinha essa brincadeira em casa, então ela trazia as crianças para brincar e a gente brincava quem é que sabia mais, falava mais rápido a tabuada. Então foram formas de dar para a gente condição de educação que a escola não proveu. Mas hoje, com o contato que eu tenho com outras crianças, eu sou a ponta de iceberg. Na verdade, as dificuldades que todas as pessoas enfrentaram são incontáveis. E a minha história não representa a maioria. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que sempre teve condição de chegar na frente. Até o fato de eu estar, desde 2004, na neuromuscular, é um privilégio enorme, porque eu tive a informação dessa questão da polio dentro da neurologia muito cedo. Logo que o doutor Acari começou esse trabalho, eu tive acesso a ele. Mas tem pessoas no Brasil que nem hoje não sabem que polio é uma doença neurológica, que não é uma questão de um probleminha na perna. Então, veja que história linda, né? Relacionada às limitações, que não são só motoras, são educacionais, e são até espirituais também, porque mexem com essa condição nossa. E a polio, para mim, ela representa uma revolução no nosso comportamento humano. Tanto, vejam só, ela comentou a respeito da limitação motora, as órteses, comentou a respeito da mobilidade, cadeira de rodas motorizada, ela comentou a respeito do ir e vir, do carro adaptado. Poliomielite que fez isso. Sim. Comentou a respeito das leis de acessibilidade. Poliomielite que fez isso. Ela comentou algo muito interessante também. As pessoas morriam. E morriam por quê? Parte ventilatória. O primeiro ventilador feito, aquele de pressão negativa, 1928, quem usou da primeira vez? Polio. Pessoa com polio. E hoje nós falamos de ventilador, o BiPAP, agora na Covid. Então, todos esses ventiladores, a história está ligada à poliomielite. E tem uma outra história muito espetacular da vacina. De novo, Franklin Delano Roosevelt. Ele fez a Marcha dos Dimes. A Marcha dos Dimes era 10 centavos de dólar que você doava. Ele conseguiu um dinheiro enorme, 39 mil dólares. A secretária dele que acumulava isso. E desses 39 mil dólares, possibilitou-se uma campanha intensa em laboratório para tentar identificar o agente, não só identificar, dominar o agente, o vírus. Aí 3 pessoas, Anders, Robbins, o outro, não esqueci o nome, tudo bem? Thomas, Frederick Thomas. Não só identificar, como dominar o bicho. Prêmio Nobel, 54. E este trabalho permitiu que Jonas Salk ele conseguisse dominar e administrar a vacina Salk. 12 de abril de 55, Salk ele mostra, a vacina funciona. Como que ele conseguiu fazer isso? Convenceu a população a testar. A população não sabia se ia funcionar. A população não sabia que a vacina era segura. Não se sabia isso. Mas 1,5 milhão de pessoas fizeram fila para receberem a vacina. E quem que possibilitou tudo isso? Artista de cinema, foi lá e deu o braço. Se nós tivéssemos essa campanha, igualzinho que foi feita nessa época de 54 para 55 com a Covid, nós estávamos mais bem controlada a Covid, tenho certeza. A polio nos ensinou como fazer campanhas de vacinação. Campanhas para desenvolver vacina também. Mas um detalhe, Salk desenvolveu a vacina. Cobrou alguma coisa? Gratuita. Foi gratuito, liberou para 10 laboratórios. Covid agora, todos cobravam. Dos países pobres também. Absurdo. Não aprenderam com a poliomielite. A polio nos ensinou. E demais. Ela nos ensinou demais. Aí, começou-se a vacina em 55. A Andrea, ela comentou algo muito interessante. Ela nasceu em 1968. O irmão dela, 65 ou 66? 66. 66, o irmão dela. Os dois com polio. Vacina da polio, 55. Salk, aquela intramuscular. Havia uma disputa entre o Salk e o Sabin, Albert Sabin.
E o Sabin, ele queria fazer uma vacina que chegasse mais rapidamente nos locais. A intramuscular é mais complicadinha. Então ele acreditava que dominando o vírus, ou seja, atenuando a intensidade, a virulência dele, o comprometimento dele, ele poderia chegar num pedacinho de vírus que ele fosse não infectante, mas que desse uma imunidade à pessoa. Ele acreditava firmemente nisso, ou seja, a atenuação do vírus. Mas ele perdeu a corrida para o Jonas Salk, nos Estados Unidos, para testar a vacina. Aí o que ele foi? Foi para a Rússia. E lá foi feita a pesquisa e mostrou-se que ela era segura. Em 62, a vacina Sabin funciona. Então já tínhamos, portanto, no mundo, 2 vacinas, Salk e Sabin. 63, Estados Unidos, lá para baixo a polio. Lá para baixo que eu falo, era uma epidemia, era uma pandemia, mais países, os Estados Unidos conseguiram controlar. Lá para baixo. E o Brasil? Não. Continuava caso. Amapá. 2 casos na mesma casa. Inadmissível. Nós perdemos a guerra na década de 60.